Para alguns, luxo está nos objetos caros e supérfluos. Para outros, significa valor estimado, peças exclusivas. Independente da definição, o mercado de luxo movimenta cerca de 6 bilhões de dólares por ano no Brasil. Sobre o potencial de crescimento desse mercado e o que ele representa para a economia do Rio de Janeiro é que vamos conversar hoje. Lá se vai a época em que luxos chamados produtos de alto padrão eram apenas consumidos por uma pequeníssima parcela da população brasileira. Hoje, não apenas os produtos, mas os serviços de luxo estão crescendo. E para falar sobre a importância do mercado de luxo, convidamos o professor Eduardo Halper, coordenador do curso de pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Jaime Drummond, sócio do grupo Monteiro Drummond de Ensino, e Felipe Eiras, estilista. Luxo ou alto padrão é uma questão de conceito, e o setor imobiliário foi um dos primeiros a perceber isso. O diretor de marketing da Carvalho Oskin levou nossa equipe de reportagem para conhecer um complexo imobiliário que une modernidade, sofisticação e conforto. Vamos acompanhar. O mercado imobiliário carioca entendeu a mudança no conceito e está criando produtos que se encaixam nessa nova concepção de luxo. É o chamado luxo possível. Quem não gostaria de morar num lugar seguro e viver com muito conforto, tendo um clube residência à sua disposição e usufruir de serviços e comodidades a qualquer hora do dia? Hoje, o público de alto padrão, ele exige muito mais do que apenas um bom produto. Além de um bom produto, além no mercado imobiliário de morar bem, né, de ter à sua volta tudo que lhe confira tranquilidade, luxo, enfim, ele necessita também ter as suas necessidades atendidas. Esse clube residência que vamos conhecer agora fica na Península, um exclusivo bairro da Barra da Tijuca. Aqui, seus moradores podem estacionar os seus carros na sexta-feira e só os pegar de volta na segunda. Afinal, eles têm um clube privativo com piscinas aquecidas, salas de banho e de repouso, spa com cabeleireiros e salas de massagem, academias de ginástica com salas de spinning, lutas e equipamentos cardio e aeróbicos. Tudo no mais alto estilo. A adega personalizada é assinada por Dânio Braga, a Cinemateca pelo Armazém Digital e o Espaço Gourmet por Flávia Quaresma. Fora do clube, um parque aquático com mais de 3.000 metros quadrados, com piscinas, áreas de jogos, boliche, brinquedoteca. Nos jardins, a elegância de esculturas assinadas por artistas como Franz Weissmann, Ascanio MMM, Gersh, Agostinelli, Cheschiat. E o mais importante é que empreendimentos como este geram, em média, 1.500 empregos. Só para a gente começar, eu vou lançar uma pergunta que é para os nossos três convidados. A gente está falando aqui de moradia de alto padrão. Mas como é que a gente pode conceituar o luxo indo além só da moradia e como um conceito de vida? Na verdade, em qualquer segmento, a gente vê o consumidor com expectativas sempre crescentes, né? Quando ele vai vendo uma necessidade mais básica dele sendo satisfeita, é natural que ele comece a buscar cada vez mais melhorias em cima daquilo que era a oferta básica que ele recebia. Então, isso que estava expresso na reportagem do consumidor que agora busca a moradia associada a uma série de serviços de lazer, esporte, entretenimento de uma maneira geral, já entra um pouquinho dentro desse conceito dele estar buscando algo a mais por um preço que ele tenha condições de pagar. Tem gente suficiente para pagar esse tipo de luxo aqui no Rio de Janeiro? A situação econômica brasileira está favorável, então a gente vê uma classe média alta que está ascendendo para a classe alta, oferta de mais empregos, a indústria do petróleo está atraindo muitos executivos de fora, do Brasil inclusive, que estão vindo se estabelecer aqui no Rio de Janeiro. Então você vê aí uma parcela da população com essa disponibilidade maior para gasto, sim. Acho que fora isso, existe uma procura do Rio de Janeiro como destino para se viver, para se passar uma boa parte do tempo, principalmente em função das nossas belezas naturais, da qualidade de vida que a gente tem no Rio de Janeiro, da possibilidade de ter praia, montanha, enfim, e do lifestyle carioca. Cada vez mais empresários de várias partes do mundo acabam comprando apartamentos no Rio de Janeiro, na orla, principalmente Ipanema, Leblon, Copacabana. A gente percebe isso com muita frequência, o que faz também elevar o preço do metro quadrado, porque a procura está muito grande.
Eu acho que isso também tem a ver com o momento que a gente vive no Rio de Janeiro, de perceber que a segurança da cidade começou a melhorar, que existe uma preocupação com investimento na área de segurança, os eventos que nós vamos ter agora, nós vamos passar por uma Copa do Mundo e 2 anos depois nós temos Olimpíadas. Então isso atrai também o investimento estrangeiro e, sobretudo, o estrangeiro de alto padrão aquisitivo. E associado a isso a própria revitalização econômica do Estado, né? A gente acompanhou nos anos 80 um movimento de saída das pessoas, né? As oportunidades de trabalho estavam em São Paulo ou fora do Rio de Janeiro de uma maneira geral. Agora você começa a ver de novo as empresas se estabelecendo aqui, escritório, filial, alguns casos a própria matriz, e aí eles trazem também os executivos do topo da hierarquia para se estabelecerem Felipe, como aqui. é que isso está se mostrando na moda? Paralelo a isso, tem, além de ter em algumas lojas, tem inclusive agora um próprio shopping que vai abrir na Barra, que está previsto para 2012, se eu não me engano, que ele promete ter as lojas de luxo, cinemas de luxo, onde tem uma poltrona maior, espaço maior, o preço, se eu não me engano, era R$50 o preço de um ingresso, então, ou seja, a pessoa vai pagar para ter conforto, para não ter menos gente do lado. Eles estão prometendo lojas bem top de linha para trazer para cá e focando ali na Barra da Tijuca, que é um ponto onde tem muito shopping, principalmente consumo, né? Essa questão dos shoppings tem aumentado, né? Não só na Barra, mas a gente vê a revitalização no shopping ali próximo em São Conrado, tem na própria Zona Sul, né, o shopping Leblon, que tem essa proposta de ser um shopping de fazer para um público de luxo. diferenciado, né? Eles tentam trazer cada as marcas que acham que vão atingir, até acho que não pela concorrência não terem as mesmas lojas, mas o foco dos dois era justamente esse. O Fashion Mall foi o pioneiro, no Leblon depois, e agora na Barra vai ter, acho que o terceiro voltado para esse público. E a gente vê, por exemplo, né, quando a gente vem aqui para o centro da cidade, esse movimento se traduzindo, por exemplo, numa nova leva de restaurantes que estão se instalando aqui no centro da cidade, com cardápio bem mais sofisticado, atendimento também diferenciado em relação aos restaurantes tradicionais, e aí tem esse movimento de maior sofisticação também do consumo culinário. Tem restaurantes que são focados mais nisso. A gente olha ali perto da 1º de março, né? E aí você vê, assim, realmente um serviço novo surgindo aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que começa a existir uma consciência do que é hospitalidade, porque quando o conceito de hospitalidade, de uma certa forma, ele não está atrelado só à hotelaria, principalmente quando a gente fala de luxo, mas está relacionado à forma como a gente acolhe, como a gente recebe e como a gente oferece, presta um serviço para um cliente, para esse usuário, né? Aproveitando que o Felipe falou, que é interessante do shopping center, nós fomos procurados pelo Fashion Mall, que foi um shopping muito pioneiro nisso, há cerca de 2 anos atrás, para poder implantar um serviço de hotelaria de luxo dentro do shopping center. Então, a hospitalidade, ela não está só presente na hotelaria, mas está presente no comércio, está presente no restaurante, hospitais, em eventos, hospitais e tal. E o Fashion Mall foi interessante porque o que nós propusemos era que a primeira experiência do cliente no shopping fosse impactante, porque a primeira impressão é que fica. E nós criamos o serviço de valet parking com o capitão porteiro. Um capitão porteiro que não simplesmente abrisse a porta do carro e entregasse um ticket, mas que pudesse dar as boas-vindas ao visitante do shopping center, que acolhesse de fato, para que a pessoa sentisse que ela estava chegando em algum lugar, que ela era bem-vinda. É a questão de ser bem recebido. Eu acho que o luxo, ele não está só na finalização dos acabamentos de um empreendimento imobiliário, ou do lençol escolhido para um hotel, ou do amenity de toalete, mas ele está muito mais na experiência que você cria e como esse serviço é realizado. E eu acho que a gente começa a ficar atento a isso à medida que a gente começa a experimentar novas oportunidades. Isso muda o grau de exigência e de expectativa do cliente. Celebridades invadem o Rio de Janeiro e geram um apagão de serviços de luxo. Você vai saber sobre isso no próximo bloco. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Apesar da disputa entre carros, joias e cosméticos, no mercado de luxo brasileiro, a liderança absoluta é no mundo da moda. Das empresas voltadas a esse mercado, 27% atuam em moda, seguidas por calçados, 17%, e automóveis, 10%. Nossa reportagem foi às ruas, quer dizer, aos shoppings, e mostra um pouco sobre esse mundo para você. Há quem acredite que luxo é consumir produtos e serviços de alto custo
É poder fazer comprinhas num shopping com belas vitrines, vendedores disponíveis e simpáticos, corredores vazios sem corre-corre e com muito glamour. Como este em São Conrado, que reúne as mais famosas grifes. Tudo muito calmo e tranquilo. Mas o luxo não está restrito às áreas nobres. Se você trabalha no centro da cidade e precisa de uma produção caprichada para aquela festa de última hora, não tem problema. No centro da cidade, esta loja, num 5º andar de um prédio comercial, oferece o que há de mais sofisticado em termos de moda, com todo o conforto para a clientela. Aqui você pode escolher o modelito que vai comprar, tomar banho com sais perfumados e luz de velas. Depois, no Espaço Beleza, uma das vendedoras recepcionistas ajuda você no penteado, na maquiagem. Pronto. É só partir para aproveitar a festa. Que novamente é um oásis, assim, no meio, como se o centro da cidade fosse um deserto, né, assim, e novamente eu considero um oásis, né, assim, é uma mistura de bem-estar, de diversão, de prazer mesmo, acho que novamente para mim é um prazer, assim, é um momento de prazer, em dias difíceis, em dias de trabalho, assim, pesados, né? Vira novamente, traz uma leveza e principalmente prazer. A estilista francesa Coco Chanel dizia que luxo é supérfluo, mas absolutamente necessário. E ela devia ter razão. O mercado de joias agrega 100 empresas produtoras, 1.000 lojas, 20 mil empregos diretos e vende 40 milhões de dólares por ano. Mas isso aqui no Rio de Janeiro, porque pesquisa recente mostra que as paulistanas acham joias um luxo, mas não se interessam por elas. É engraçado, né? Que a definição, na verdade, de luxo, então, se a gente parar para pensar, é aquilo que a gente não pode sempre, né? Então, o luxo vai ser, na verdade, culturalmente determinado. E aquilo que você determina que é luxo para sua vida. Momento mágico, exatamente. Né? Não, eu já tive casos de clientes que eu estava contando outro dia essa história. O cliente tinha um dinheiro no bolso, viu um vestido, são uns anos atrás, o vestido custava R$3.500, o dinheiro era para comprar um sofá para casa dela novo. Ela pegou o dinheiro e comprou o vestido. Ela não quis nem saber, ela não queria o sofá, ela queria o vestido. Isso para ela é luxo. Para ela o sofá é um supérfluo, é uma coisa, um mal necessário ter na casa dela. É aquele consumo que ela não pode realizar sempre, que ela vê como um momento de autogratificação. E aí ela se permite, num determinado momento, fazer um gasto que ela não faria. E você foca numa área. Cada um foi que estava sendo dito. Ou você vai gastar num carro, você vai gastar numa joia, ou você vai gastar numa roupa. Cada um vê disso de uma forma. Exatamente. Numa bolsa, num sapato. Por que todo mundo compra bolsa? Porque a bolsa é o mais durável. Uma bolsa dura 3, 4 anos, ela bem cuidada. Então, se você investe uma grana alta naquilo, aquilo tá sempre. E detalhe, você tá todo dia com ela. Então todo mundo consegue identificar isso. Por isso que os acessórios são as primeiras coisas que marca de moda elas procuram fazer. E quando as marcas são vendidas, a primeira coisa que os empresários fazem é vamos fazer acessório. Óculos, perfume. O mais barato é o perfume, que aí você consegue. Porque se você for parar para pensar, o perfume, ele carrega um nome e todo mundo chega para você, pô, você tá cheiroso. Ah, tá. Aí você fala o nome do estilista. Então você tá carregando um pouquinho dele junto com você. Esse é o melhor marketing que existe. É verdade, porque aí você cria uma oportunidade para exposição e referência daquele consumo que você está praticando. Exatamente, né? E o nome dele é divulgado. Então isso tudo vira. Então contando que a primeira coisa é feito isso, você faz o perfume, depois linha de óculos, bolsa, sapato e assim, os mais duráveis. A gente falou aqui do consumidor que procura o luxo, mas quem é o vendedor? Quem é a pessoa que está do outro lado do balcão para vender luxo? Eu comecei a opção do comércio como vendedora para pagar minha faculdade de história mesmo. Eu comecei trabalhando. E como eu tinha facilidade de me comunicar e tal, me relacionar, eu comecei a ganhar muito dinheiro nova com a profissão de vendedora. E depois eu voltei, porque o que eu ganhava no início da profissão de história, como monitor ou até mesmo estagiária, era muito pouco para me manter meus gastos mesmo, dia a dia e tal. A relação com esse cliente é muito fácil, porque eu estou sempre aprendendo com eles. São clientes de um poder aquisitivo bem alto, então eles estão sempre viajando. Então, assim como eu passo informação para eles de moda, do que eu tenho para oferecer, eles também me dão retorno, dizendo o que eles fizeram fora do país. Então, para mim, isso é muito importante. Eles trazem informação para mim também, né? Um público bem direcionado, que tem pouco tempo, que o dia a dia delas é corrido, elas são mais objetivas.
Elas já entram, já sabem o que elas querem. O máximo que a gente faz é acrescentar e trocar aquelas informações bem rápidas. Eu gosto de trabalhar com o público, eu gosto de viajar, conhecer pessoas, trocar informações não só do mundo da moda, como o dia a dia, a correria das pessoas, como funciona, né, no meio dessa loucura do centro do Rio. É conciliar trabalho com estudo, com prazer de na hora do almoço fazer umas compras, ser uma coisa mais descontraída. Eu gosto muito desse meu dia a dia bem corrido. Eu acho que não só o vendedor, mas eu acho que o serviço de uma forma geral, que nós estávamos conversando aqui, é um grande desafio para a nossa realidade, para a realidade do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil de uma forma geral. O desafio porque não existe referência do que é de fato o serviço de luxo. A nossa referência, a mais próxima está em São Paulo e nem sempre o nosso vendedor tem a oportunidade de ir até São Paulo para vivenciar e entender exatamente aquilo que o cliente de luxo ele tem como experiência ao consumir aquele produto ou aquele serviço. E quando a gente pensa de uma forma mais ampla, que a gente estava falando de restaurantes ou de hotéis ou de serviços de praia, essa referência é completamente inexistente. Eu acho que esse é o grande momento para o Brasil, de fato, deixar um pouco o preconceito de lado e assumir que nós precisamos trazer referências internacionais para cá para aprendermos modelos de sucesso que acontecem no mundo. Infelizmente, a gente não pode botar todas as nossas equipes de lojas, de hotéis, bares, restaurantes dentro de um avião e fazer um tour pela Europa ou pela Ásia, nos melhores hotéis, nas melhores lojas e entender o que é essa experiência. Isso seria ideal. Mas por que não trazer de fora o que existe em termos de excelência, de qualidade de serviço para cá, para que a gente possa aprender? Então, é assumir que falta essa referência. Isso não faz parte da nossa cultura. Nós temos uma série de outras características. Um povo acolhedor, um povo amável, um povo gentil, um povo hospitaleiro. Isso é a base. Isso é o mais importante. E, aliás, é o mais difícil. O difícil a gente já tem. Eu acho que está na hora da gente abrir a mentalidade e trazer de fora. E até associada a essa questão cultural que o Jaime está tocando aí, até o próprio Rio de Janeiro ele tem uma característica única que ele tem uma disponibilidade de lazer barato não, gratuito. Inclusive para as classes mais altas. Então é a praia, é a caminhada pelo Jardim Botânico. Então a gente acaba se acostumando também com um padrão muito informal de atendimento, que nem é um atendimento, né? Você usufrui de instalações sem ter nenhum atendimento envolvido ali, né? E o mais sensacional é a gente começar, conseguir tirar partido do que a gente tem em termos de belezas naturais, como as praias, os rios, as lagoas, etc., e criar serviços de alto padrão. Mas não só para o alto padrão, mas mesmo para a massa. O que acontece? Você começa a elevar o padrão, você oferece um serviço de ponta, a massa, você conhece bem isso na moda, ela acaba de uma certa forma copiando, fazendo de uma forma mais barata, mas oferecendo o sapato. Algo similar. Dentro da área de hospitalidade, o mesmo acontece. Se a gente começa a trazer um serviço de mais alto nível, você pode saber que o serviço econômico também melhora a sua qualidade. Porque, e começa a existir referência, fontes de inspiração. Isso gera mais receita, mais empregos, mais receitas, mais impostos. É interessante a gente pensar que o turismo, só para completar, o turismo de luxo, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, ele movimenta representa apenas 3% do fluxo turístico mundial. Mas esses 3% representam 18% da receita total do turismo no mundo. A gente viu isso no carnaval agora, né? Com a profusão de celebridades e a briga por quartos de hotel nos hotéis de luxo, a dificuldade de achar um motorista bilíngue que pudesse atender a essas celebridades. Então a gente está falando aqui um pouco assim da dificuldade que a gente tem de ver como potencial e de investir nesse potencial que é bastante grande, né? Mas eu queria voltar àquela pergunta assim do vendedor. A gente falou muito assim de que precisa ter referencial, mas que tipo de vendedor hoje trabalha, que tipo de pessoa, de prestador de serviço, porque aí a gente amplia para não ficar só no vendedor, mas que tipo de prestador de serviço é esse que atende a esse mercado? A gente tem um problema aí de preconceito que pode ser um dificultador, porque a gente sempre se acostumou a pensar na pessoa prestadora de serviço como uma pessoa subalterna. Então as pessoas com melhor formação, melhor instrução, estavam sempre fugindo de situações em que elas se vissem numa posição subalterna, tendo que estar servindo alguém, né? E aí quando a gente olha para esse modelo de atendimento mais sofisticado, de luxo, na verdade a gente demanda
da empresa que está atendendo esse cliente com alto nível de exigência, um prestador de serviço muito bem preparado. Alto grau de instrução, mais de um idioma, formação superior. Nem sempre essas pessoas se enxergavam numa função de atendimento em que ela se vê nessa posição de estar ali para atender a pessoa. Todo mundo está sempre querendo ser atendido, né? E aí alguém se imaginar numa carreira como essa é uma coisa relativamente nova aqui no Brasil. E até preconceito da parte de quem se dispõe a aprender. Às vezes você pega uma pessoa e tenta treiná-la para isso e mostrar uma outra vertente, a própria, vamos dizer, o princípio do que você está chamando de luxo. E, às vezes, o preconceito dela mesma, ela embarrera algumas coisas. Isso eu já vi acontecer, porque ela não tenta compreender por que aquele produto custa aquele valor. Por mais que você explique, ela não consegue entender dentro de uma realidade, às vezes, dela, que aquilo custa aquilo e que existe uma pessoa que paga aquilo. Então, às vezes, ela foi o que a gente estava falando, de dizer que um objeto ou um vestido custa 15 mil reais e você falar como se custasse 10. Você tem que falar aquilo com uma naturalidade. Por quê? Porque a pessoa que está comprando vai encarar aquilo com naturalidade. É isso que ela tem que entender, é o princípio. E almejar também, né? Isso é bom, quando ele entende e ele deseja aquilo e ele admira aquilo, a venda é mais fácil. Sempre. A venda, a prestação de serviço, qualquer coisa. Você nunca consegue defender nada daquilo que você não acredite. Ou de que você goste. Isso aí. Isso aí fica tem que ter mais um fácil. senso de identificação de quem está vendendo e atendendo, não só com o serviço ou o produto que está sendo oferecido, mas também com o cliente. Isso e aí confuso. Justamente criar essa nova perspectiva de carreira, né? Pessoas que tiveram uma excelente formação, hoje trabalhando na linha de frente de alguns serviços ou varejo, é uma coisa para a qual a gente tem que se preparar ainda. No próximo bloco, como o mercado de luxo enfrenta a pirataria. Não sai daí, Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Em relação à cópia, né? Toda vez que a gente almeja um produto e não tem dinheiro para pagar por ele, é muito comum o pessoal correr para comprar o pirata. Como é que o mercado de luxo enfrenta isso? Com dificuldade. Tem marcas que elas gastam mais dinheiro combatendo a pirataria do que em publicidade. Porque quando isso chega num âmbito muito grande e as pessoas não conseguem diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso, às vezes a pessoa sabe que ela está comprando falso, mas ela acha que vai passar por verdadeiro. Você tem que ter o conhecimento do que é verdadeiro para entender o que é o falso. Isso é complicado, porque se você se dispõe a pagar um preço X num objeto, é porque você quer aquele objeto pelo que ele representa, e não somente por status. O status ele está agregado, mas aquilo tem um valor pessoal para você. E um valor pessoal também e social no seu meio. Que tem um livro que tem um escritor que ele afirma isso, o Império do Efêmero. Ele afirma que todo objeto ele tem um código. E esse código ele serve de meio de comunicação. Então o que adianta você pagar 10 mil numa bolsa, se aquela bolsa no ambiente que você está, ninguém reconhece que ela custa 10 mil reais? Isso aí. Existe um código para isso. Então você também está associando aquilo à sua imagem. E essas pessoas que pagam isso, elas se predispõem também a pagar o ambiente, que você vai ser reconhecido com isso, a frequentar esses meios. Então existe todo vamos dizer assim, uma embalagem social que vem por trás do desejo de compra de um produto desse. Ou de você pagar... Claro. Tem Quer todo dizer, então associado àquela coisa da gratificação, vem também uma busca por distinção social. Se eu não tenho elementos que me permitam demonstrar para as pessoas que eu estou comprando um produto legítimo, e de que maneira isso traduz a minha posição social, econômica, etc. e tal, a marca fica também com um argumento muito frágil de venda se ela não consegue ter esse elemento diferenciador que o consumidor possa usar. Claro, tem uma série de fatores que o cliente ele busca. Às vezes a exclusividade. Olha, você quer ver um artifício que às vezes as pessoas pensam que não funciona quando você diz assim, só tem esse. Só tem esse, olha, vende. É mortal, né? Mas isso não como mentira, como verdade. Se isso for autêntico, você diz, olha, não, só foi feita uma peça, as pessoas... Se eu não me engano, é uma estratégia do grupo Louis Vuitton em Tóquio, de mandar poucas unidades de determinadas bolsas para a loja de Tóquio, porque como as japonesas vão em massa para Paris, elas fazem fila na Avenida George V com Champs-Élysées para poder comprar aquela bolsa que na verdade acabou em Tóquio.
Então, essa é uma estratégia do grupo, aparentemente, né? E olha como é que isso é engraçado. Então, usando o exemplo da Louis Vuitton. Em Paris, Louis Vuitton não é considerado tão sofisticado quanto outras marcas de bolsa. Mas ela vai para outros países. Vai para outros países justamente para isso. Pra poder lá, a sofisticação está associada a uma coisa. Mas o que ele falou é verdade. Tinha época que tinha fila de japoneses na porta. Isso eu vi. Eles chegavam para você e diziam assim, olha, só pode sair, cada cliente só pode sair com 2 bolsas. Eles te davam o dinheiro, você comprava uma para você ficava com uma e você dava outra para ele. Ele te dava o dinheiro para comprar mais bolsa. O desejo dele era tão grande em ter aquele produto que ele fazia isso. Então, o exclusivo, não ter, faz vender também. Isso como uma estratégia verdadeira, não é aquela mentirinha que você chega, olha, só tem esse. É de verdade. Isso faz vender. É a pessoa querer só aquela peça para ela. Isso funciona muito. A gente está num momento, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, em que está tendo uma ascensão das classes em geral. A gente fala da classe média para alta, mas a gente está tendo uma democratização do consumo, né? Uma grande conquista aí dos últimos anos. Eu queria falar sobre isso, assim, até que ponto a democratização do consumo estimula também essa aspiração, né? A construção dos desejos. E por que a gente está atraindo também essas grandes grifes para o Rio de Janeiro, para o próprio país? Assim. Eu acho que, aliás, isso tem muito a ver com a pirataria, porque com essa ascensão do consumo, a falta de recursos para poder comprar muitas vezes a grife, você que é de moda sabe disso, que está na vitrine, a pessoa acaba comprando no camelô. Depende. Isso, de uma certa forma, estimula. E a pessoa passa a ter, porque ela começa a mudar a referência e ela tem, talvez, a oportunidade de entrar no camelô e comprar. A pirataria é um mercado informal, quer dizer, é um mercado que não gera, ele tira emprego, é um mercado que não alimenta nada. Ele, na verdade, alimenta. E que existe, e que está nas ruas do Rio de Janeiro. A verdade é que vem da China, né? Muitas vezes são fábricas que fazem para o fornecedor de verdade e elas se aproveitam de formas que às vezes são deixadas para isso. É uma coisa, é ilícito, é ilegal, não é certo fazer isso. Você não pode aproveitar de uma ideia ou de um padrão que foi utilizado por uma pessoa para isso. Só que na moda a gente tem um pequeno problema, não existe patente. Você não tem como patentear algo. Assim como você não consegue patentear serviços. Serviço você também não pode. Então você não pode patentear isso jamais. Isso. Então como é que você não vai deixar alguém copiar algo que você fez mediante isso? O que se cai na crença é que a gente acredita que a pessoa vai querer pagar porque ela acredita na marca. E não porque ela está comprando aquilo simplesmente porque é uma marca X ou uma marca Y. Ela tem um valor. Então, um outro trabalho da marca é também tentar agregar valor ao cliente. Fazer com que aquilo simbolize mais do que um simples objeto para ele. Aí a gente volta à ideia da sensação de viver aquela experiência de entrar na loja e estar num momento completamente diferente do que comprar. Atual, né? Mas além disso, pegando essa coisa que você está falando da ascensão social que está acontecendo hoje no mercado brasileiro, aí a gente vê também que é um processo de difusão, né? Porque aí certas tendências começam lá com as pessoas de maior poder aquisitivo e as empresas que se dispõem a atender essas pessoas, e tem uma disseminação natural desse conceito. Quer dizer, em algum momento a pessoa de classe média baixa, classe média, ela aspira ter práticas de consumo semelhantes àquelas pessoas de mais alto poder aquisitivo. Aí a empresa vai decidir se ela está disposta a popularizar o seu produto e serviço para poder atender essa que provavelmente é a maior fatia de mercado a ser atendida, ou quanto ela reconhece que em algum momento o produto dela pode ser por licenciamento, por exemplo, não precisa ser necessariamente uma cópia pirata, ela própria acaba licenciando a marca dela para outras empresas fabricarem uma versão mais popular daquilo, e aí ela se compromete, ou ela assume o ônus de ter que estar o tempo todo revitalizando seus produtos e serviços para manter aquela distinção do consumidor de mais alto poder aquisitivo. Quer dizer, a gente pensa em telefonia, por exemplo, o telefone celular no começo aqui no Brasil era vendido por mais de 20 mil dólares. Né? Era um produto disponível para pouquíssimas pessoas, e aí você vai ver uma popularização da telefonia celular, mas ao mesmo tempo tem que manter uma oferta constante de novos produtos para continuar atendendo o consumidor de mais alto. E o que a gente vê é que nesse caso específico, você não tem a pessoa de maior poder aquisitivo é quem compra o celular mais caro. Normalmente não é assim que ocorre, porque ele é também uma forma de você ter status. Não, olha, em moda, às vezes acontece ao contrário. Os clientes, eles não ligam para isso, eles preferem valorizar outras coisas. A parte de tecnologia não. Até porque hoje, se você for parar para pensar, mesmo comprando um aparelho muito caro, você tem a operadora às vezes te dá esse aparelho. Então aquilo ali, o simbolismo, vamos dizer, do aparelho,
existe. Praticamente, porque, por exemplo, se você pegar uns aparelhos mais caros que custam R$2.500, R$3.000, vamos botar assim, o que algumas marcas começaram a fazer? Produtos exclusivos. Ah, o celular é assinado por fulano, então tem 10.000 unidades no mundo, aí ninguém se estapeia por aquela unidade. Ah, esse aqui tem um brilhantezinho, foram feitas 3.000 no mundo. Botou número, já muda, aí o patamar muda. Porque as pessoas querem Exatamente, isso, né? porque acabou. Eu acho que esse é um conceito novo também de luxo. É exclusivo, é aquilo que só você tem, é aquilo que só você vai poder dar, aquela identidade, é a numeração daquilo ser menor. Quanto mais você for apertando isso, mais desejável eu acho que fica. Até hoje existe até revista que é assim, tem uma revista no mundo que ela é numerada. Você paga em torno de $500 a $1.000 por uma revista, ela sai de 6 em 6 meses, ela é numerada no mundo. Dependendo de quem faça a bolsa, que ela pode vir dentro de uma bolsa da Louis Vuitton, ou dentro de uma embalagem que a Hermès fez, você paga o valor dela. Mas também é numerada. Então isso também faz aumentar o desejo da revista. Agora, é um mercado aí sem fim, né? É um mercado que pode, assim, enquanto a gente diminui, restringe e fecha nesse mundo, você amplifica assim em 1000 e cria uma série de oportunidades para quem está porque se as pessoas estão buscando gratificação, a gratificação, na verdade, ela pode vir então de qualquer produto ou serviço. Eu posso buscar isso em hotelaria, eu posso buscar na moda, eu posso buscar em serviços bancários e por aí vai. Então você vê em vários segmentos da economia fluminense, no caso, oportunidades surgindo para quem se dispõe a atender esse consumidor com alto poder aquisitivo em busca E é do sobre luxo. essas oportunidades que a gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A tradição é um dos signos do mercado de luxo. Como o Rio de Janeiro e outros mercados emergentes estão se adaptando a essas exigências? Eu acho que a tradição ela acaba vindo de fora, são referências. Eu acho que a gente busca referências na tradição quando é que a tradição não vem através de marcas que já existem. E a globalização está aí justamente trazendo isso, né? Trazendo marcas do mundo inteiro, abrindo no Rio de Janeiro lojas de grife, como o Felipe estava falando, e tantos outros serviços, né? O que eu vejo muito, em que a gente está conversando aqui, das oportunidades do Rio de Janeiro, e eu volto a repetir, da gente buscar referências no que existe no mundo, né? Eu acho que a gente tem que abrir o mercado e trazer o mercado de volta para o Rio de Janeiro. Eu tive recentemente uma experiência em Beirute, que é uma cidade que já foi considerada Paris do Oriente Médio. O Líbano sempre foi a Suíça do Oriente Médio, já passou por guerra, já foi totalmente destruído já foi destruído e está completamente revigorado, e o que a gente fala de booming no turismo, né? E para o turismo de luxo. Mas por que isso? Porque eles focaram no serviço e no atendimento. Para isso, acabou de abrir um Four Seasons, que é o número 1 das redes de hotelaria de luxo do mundo, ou seja, isso depende de um investimento imobiliário grande. O metro quadrado mais valorizado é exatamente no prédio ao lado do Four Seasons, uma marina que deve ter um tamanho 3 vezes maior do que a Marina da Glória, um projeto imobiliário inacreditável. A gente vai ter agora também um investimento do Ike Batista aqui. E isso faz parte de um resgate da cidade, e a cidade está vibrando para trazer todas as grifes de luxo. Eu acho que nem Rodeo Drive ou qualquer outro lugar que a gente possa imaginar tem uma concentração de grife por metro quadrado igual de Beirute. E eles estão atraindo principalmente o visitante, que traz dinheiro, traz recursos, traz divisas, gera empregos, serviços, impostos e tal. Eu acho que é isso que a gente precisa tentar perceber, as oportunidades que nós temos com Paraty, com a Mata Atlântica, com as praias do Rio de Janeiro, com os eventos que nós temos como Carnaval e tal, e preparar o nosso Estado para isso. Abrir a mente e deixar o preconceito de lado e falar, vamos investir nisso? E trazer esse público para cá. E formar a gente. E aí, nesse sentido, para o empreendedor, é um mercado com uma barreira de entrada baixa, porque como não tem ninguém estabelecido, fazendo muito bem feito esse atendimento ao cliente em busca do luxo, quem chegar primeiro pode ter uma grande chance de ocupar esse espaço, tanto pensando no empreendedor, quanto em quem está se preparando para ser mão de obra qualificada para esse setor. Existem medidas também que precisam ser tomadas, que são medidas governamentais e de legislação que precisam ser revistas, né? Tipo tax-free,
que a gente viaja pelo mundo afora. Beirute, aliás, é um dos lugares que eu vi com mais facilidade tax free, de você comprar no aeroporto, você gostaria de receber em moeda local, em dólar ou em cartão de crédito, te devolvem na hora, sem fila, com um serviço espetacular no aeroporto. Outra coisa, aeroporto. O Brasil, com o volume de turistas que se espera ter para a Copa do Mundo, para Olimpíadas, nós não temos uma fila mais rápida para passageiros em classe executiva e primeira classe, que é o que chama-se de fast track, que em quase todos os aeroportos do mundo tem. E isso é o básico, porque se a gente comparar com aeroportos asiáticos, que existem um serviço que você pode pagar algumas vezes $50 a mais, te buscam na porta do avião e você de lá é transportado num carrinho de golfe e a sua bagagem é colocada direto no porta-malas do carro que vai te levar com o chofer até seu hotel. Você sequer passa pela esteira. Mas ainda existe esse, por que ele vai passar na frente? Porque ele tá... A mentalidade tem que ser mudada. E aí também depende de uma mudança de legislação, acho que, não sei exatamente, mas precisa ter uma interlocução maior entre Infraero, ANAC, Polícia Federal, para que isso possa acontecer de fato e a gente possa preparar. A chegada é a primeira impressão, é na chegada no nosso país, na chegada no Rio de Janeiro. E a gente é porta de entrada, né? Somos a segunda, mas somos a cidade ainda mais visitada. Não, de voos internacionais justamente para turismo. Então, na hora da gente melhorar o Galeão, mas fala melhorar o Galeão não é só de serviço de táxi, é o contexto. Tudo. Principalmente para esse gente tá tipo de turista. A gente está falando, começou agora também a temporada de cruzeiros. O Porto do Rio de Janeiro, assim... Imagina um turista que chega no Rio de Janeiro e que você tem uma série de quiosques de táxi, com moças ali gritando, se estapeando atrás de umas janelas, gritando para cada passageiro que passa, chamando o táxi de uma maneira agressiva. Aquilo apavora, ou seja, a experiência de chegada no Rio de Janeiro precisa ser revista. E aí a gente precisa repensar, não tirar, é melhorar a qualidade do serviço prestado. Existe algum lugar para você se formar, para você se informar sobre essas oportunidades de trabalho no setor de luxo? Nós estamos fazendo algumas parcerias agora com a École Hôtelière de Lausanne, da Suíça. Nós estamos trazendo cursos voltados para esse segmento. Vão ser cursos online e cursos presenciais, voltados para o atendimento, qualidade do serviço e, sobretudo, a atitude do serviço nesse segmento de hospitalidade de luxo internacional. O que acontece na hospitalidade de luxo internacional e de que maneira eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Mesmo que eu seja um serviço econômico, o luxo nem sempre, no serviço ele nem sempre custa tanto mais. É a maneira como você atitude, entrega, né? a atitude. Que isso é mais difícil. Estava conversando, eu acho que é bacana a gente pensar o que acontece. Vamos pensar em Beirute, né? Quando você fala para algum brasileiro que você foi para Beirute, as pessoas ficam apavoradas, porque as pessoas não têm ideia. Não, mas Beirute tem o Líbano vive de turismo, e o Líbano está lotado de turista, e é um turista que gasta. Eu acho que assumir, o que você está falando nesse ponto é assumir que nós vivemos disso, não podemos abrir mão disso e que a gente tem que apostar nessas oportunidades que estão se desenhando. Agora, é um mercado, quer dizer, em que a mão de obra pode ser formada num curto espaço de tempo, ou você demanda, como por exemplo na engenharia, 15 anos? Sabe o que é mais interessante? Vamos voltar a comparar de novo o que acontece lá fora. Vamos pegar um exemplo de uma companhia como a Four Seasons. A Four Seasons, para poder preencher 300 vagas que estavam disponíveis no Four Seasons Beirute, que inaugurou ano passado, eles entrevistaram 12 mil pessoas. E se você pergunta para uma companhia de sucesso como essa, o que ela fez, ela não de fato estava preocupada em achar pessoas com melhor conhecimento técnico, que soubessem diferenciar um artigo de luxo, mas pessoas que tivessem atitude de fato. Porque essa atitude positiva é o que faz com que as pessoas consigam entregar um serviço de luxo, porque a técnica a gente ensina. Você consegue ensinar como uma bolsa é confeccionada, como aquela camisa foi desenvolvida, e a pessoa consegue se apaixonar, mas ela tem que ter a base para isso. Eu acho que o mais difícil é você a formação atitudinal, localizar, né? E ela gostar daquilo que ela está fazendo. Exatamente. E ela entender aquilo que ela está fazendo. Exatamente. Por quê? Porque ela, por exemplo, pelo menos na minha área, eu cheguei a dizer, não, você vai fazer esse tipo de acabamento nessa roupa, que é um acabamento mais sofisticado, e ela olhar para mim, mas por que demora mais tempo?
Ela tem que ter paixão, né? Ela tem que entender que aquilo é muito mais bonito e que aquilo ali, se você virar a roupa do avesso e não aparecer nada, ela estiver lisa, é muito mais interessante para um cliente X que eu quero atingir, que ele também vai olhar isso. É muito mais bonito. A roupa fica mais limpa, toda a situação fica apresentada de uma outra forma no cabide. Eu digo que mais do que uma mentalidade específica para luxo, eu acho que é uma mentalidade para serviços. Porque aí a pessoa que tem uma boa formação em gestão de serviços, atendimento ao público, ela consegue lidar bem com qualquer situação. E aí eu posso eventualmente estar atendendo um público com menor poder aquisitivo, que está em busca de eficiência e rapidez e custo baixo, ou eu posso estar atendendo um consumidor de alto luxo que está buscando um atendimento sob medida, e eu consigo lidar bem com as duas situações porque eu tenho essa capacidade de fazer leitura, entender o que o consumidor está buscando e como é que eu tenho que me ajustar para atender esse que isso é um serviço. Ele deu um exemplo muito bom, que era mais ou menos o seguinte: por que eu pago 50 dólares e eu vou direto para o meu carro? As pessoas têm que entender que luxo é serviço, você está pagando, por isso que ele fura a fila. Essa é a ideia. Digamos assim, fura a fila, entre aspas. É a mesma coisa, você vai parar no âmbito não é nem furar a fila, porque exatamente não é furar a fila. Não, eu paguei para ter isso. É uma outra fila. Não, é porque a ideia das pessoas é que ele está furando fila. Não tá. Ele pagou por um serviço. Eu paguei se você quiser, na você porta também do pode avião pagar. É a mesma coisa. É maravilhoso. E aliás é delicioso. Por que existem pessoas que andam de ônibus e pessoas que andam de táxi? Então é a mesma coisa. Você está pagando por um serviço, você está pagando por outro. Os dois serviços te levam a qualquer lugar do Rio de Janeiro. Mas tem diferença de tempo, tem diferença de conforto, tem diferença de privacidade. E você não tem obrigação de pagar 50 dólares. Se você quiser economizar 50 dólares, gastar 50 dólares no perfume, você tem todo o direito. Mas tem gente que prefere gastar 50 dólares para ter alguém na porta do avião te recebendo. Eu prefiro. E eu acho que é isso que a gente tem que ter, essa democracia. Bem, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso programa. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Jaime. Obrigada, Felipe. E obrigada a você que nos acompanhou. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.